Pessoal, eu vou fazer aqui então um vídeo sobre vetores. Esse conteúdo de vetores eu vou dividir em alguns vídeos, tá? Eu acho que são 3 vídeos. No começo, assim, a gente vai ver uma questão um pouco mais... Não vai usar tanto, assim, essa primeira parte, tá? São coisas que são fundamentais para a gente entender como que os vetores funcionam, mas na prática, assim, nos problemas que a gente vai trabalhar, a gente vai depender mais dos conteúdos que vão aparecer lá nos outros 2 vídeos, tá? Que é quando a gente trabalha com sistemas de referência. O segundo vídeo é mais para explicar a questão de como funciona o sistema de referência, e o terceiro vai ser mais sobre detalhes em relação ao uso dos sistemas de referência, tá? Esse primeiro aqui é o mais fundamental no sentido de entender como que é o vetor. Os outros são mais importantes na questão de usar eles, né? Mas claro que é tudo calcado aqui nessa primeira parte, tá? Então, o que é um vetor, né? Então, na física a gente tem 2 tipos de grandezas: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, são os escalares e os vetores, né? Os escalares são as grandezas que a gente tem um número e uma unidade, tipo temperatura, por exemplo, 25 graus. Quando você diz 25 graus de temperatura, né, a gente tem uma informação completa, porque a gente não precisa de mais informações para poder entender isso. Os vetores a gente precisa de mais informações, afinal, quando você fala eu me desloquei 1 metro, pode ser em qualquer direção, né? Então, a gente vai trabalhar muito com esse vetor de deslocamento, porque ele é o vetor mais simples que a gente tem, porque ele eu acho que é o mais concreto que tem. Né? Você pega e fala velocidade, assim, não é uma coisa muito concreta, mas se você pensar, olha, eu estou num ponto A e eu me desloco para um ponto B. Aí fica fácil da gente verificar o vetor de deslocamento, porque ele vai ser justamente a flechinha que a gente desenha. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje eu estou aqui numa posição A e vou me deslocar ao ponto B, qual seria o deslocamento entre esses 2 pontos? Então, o deslocamento vai ser uma flecha que liga em linha reta o ponto A até o ponto B. Então, a gente percebe algumas das propriedades aqui do vetor. Né? A primeira delas é a direção. A direção é ao longo dessa linha reta que liga o ponto A até o ponto B. Notem que o vetor ele tem 2 sentidos possíveis, né, entre esses dois pontos. Ou de A para B ou de B para A. Então essa é outra informação, que é o sentido. Então a gente tem uma direção, a gente tem um sentido, então de A para B. E a gente tem uma outra informação que é o próprio comprimento do vetor. Então no deslocamento fica essa distância aqui. Então a gente vou escrever aqui módulo só, que é o comprimento do vetor. Né? Então o módulo é o tamanho da flechinha. Ele está associado ao valor numérico que está sempre associado a um vetor. Né? Então o vetor ele tem essas 3 informações: uma direção, um sentido e um valor numérico intrinsecamente associado ao vetor. Então por que é interessante a gente trabalhar com o vetor de deslocamento? Porque ele é o vetor que é palpável. Né? Então você pode dizer que você está numa posição A, depois você vai para uma posição B, depois você vai para uma posição C, depois para uma posição D. Então, são sequências de deslocamento que, claro que você pode fazer qualquer trajetória, tá? Você não está necessariamente ligado à ideia do vetor, não está ligada ao caminho que você percorre, mas sim a você pensar, olha, esse é o meu instante inicial, esse outro é o meu instante final. Qual que vai ser o vetor de deslocamento entre esses 2 instantes? Só você pegar a tua posição inicial, tua posição final, traçar uma linha reta que liga essas 2 posições, colocar a flechinha no final desse deslocamento, né? Ou seja, a flechinha ela fica junto aqui com a posição final, né? E essa flecha vai ser o teu deslocamento. Então, se você pega e faz um caminho em linha reta, todo curvilíneo, o teu deslocamento é o mesmo.
Então, mais uma vez, isso está ligado a propriedades físicas, né? Eu acho que eu já comentei isso. Quando a gente define o deslocamento dessa maneira, e não sendo, digamos assim, correspondendo à trajetória que a gente percorre, isso é importante porque as leis físicas exigem que a gente defina o deslocamento dessa maneira. Ok. Outra coisa que é importante aqui a gente perceber é que muitas vezes a gente vai trabalhar com figuras que vão precisar exprimir outros vetores, né? Você pega lá, por exemplo, vetor velocidade. A gente tem um veículo se deslocando numa estrada e a gente precisa denotar a velocidade dele num ponto específico, né? Então a velocidade também vai ser denotada por um vetor, porque ela também tem módulo, direção e sentido. No próximo capítulo a gente vai, sabendo já as propriedades dos vetores, a gente vai definir a questão da velocidade e ver por que a velocidade instantânea, por exemplo, ela é sempre tangente à trajetória que a gente está seguindo, né? Então o vetor velocidade ele também tem essas propriedades de módulo, direção e sentido, assim como o vetor aceleração, o vetor força, o vetor momento linear, o vetor momento angular. Existem várias grandezas físicas que são vetoriais, campo elétrico, campo magnético e por aí vai, né? Só que aí a gente fica naquela assim, tá, mas e aí, como é que eu represento um módulo, né? Porque se você for pensar um deslocamento, é fácil, né? Ah, eu desloquei 1 metro, então o meu vetor tem tamanho de 1 metro, o desenho dele. Mas para velocidade, como é que você vai fazer isso? Porque eu não posso fazer um tamanho de 1 metro por segundo, porque 1 metro por segundo não é dimensão de comprimento, né? Então, na verdade, a gente adota uma questão de escala. Então, a gente pode dizer que olha, 1 centímetro representa 1 metro por segundo, por exemplo. Isso vale para todos os vetores, exceto para o deslocamento, né? Mas, na verdade, mesmo para o deslocamento, a gente muitas vezes adota esse tipo de escala, porque você não vai pegar e fazer um desenho com 1 metro de comprimento para você poder pegar e denotar um certo deslocamento. Como é que alguém ia fazer um mapa dessa maneira, né? Então a gente pode dizer que, olha, você está aqui numa certa posição e vai para uma outra posição. E você pode pegar e desenhar aqui uma linha que liga esses dois pontos e dizer que esse daqui é o vetor de deslocamento e que ele representa 1 quilômetro, por exemplo. Mas que é essa distância aqui que, digamos que tenha 3 centímetros. Então a gente usa isso também para o vetor de deslocamento, tá? Uma questão de notação importante aqui em relação a hora que a gente vai pegar e fazer aí fazer uma equação e quer se referir ao vetor, né? Como é que a gente identifica uma variável que é vetorial? Tem duas opções, basicamente, né? Que uma é colocar uma flechinha em cima da letra e a outra que é fazer o símbolo em negrito. Então, à mão é muito mais fácil a gente adotar a flechinha em cima da letra. Nos livros mais introdutórios costuma ser essa anotação, essa que a gente vai adotar aqui, inclusive. Mas em livros mais avançados é comum que se use um símbolo em negrito, tá? Então a gente vai acabar usando mais a flechinha, mas vocês vão ver que não é impossível que tem algum livro aí que vocês peguem, talvez lá o Moisés, e lá esteja em negrito. Então não estranhe, isso é bastante comum também, tá? O que é interessante de notar aqui também é que quando a gente precisa se referir ao módulo, é muito comum que a gente simplesmente utilize a letra sem ser negrito e sem a flechinha, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor A, e aí eu vou, para deixar claro que eu estou me referindo ao vetor com direção, sentido e tudo mais, eu coloco a flechinha aqui, ó. Mas se eu quiser falar só o módulo dele, né, que é esse comprimento, eu coloco só a letrinha sem a flechinha. Então isso vai ser muito comum porque as propriedades do vetor, uma das que é mais comum, mesmo quando a gente trabalha com sistemas de referência, a gente costuma utilizar lá um ângulo e o próprio módulo do vetor. Essa é talvez a notação mais comum que a gente utiliza para um vetor. Tá? Mas veja que para eu poder ter um ângulo eu preciso ter uma base de referência que é justamente um dos eixos do sistema de referência. Assim como os números, que são as grandezas escalares, vetores também têm operações matemáticas entre si, né? Então você pode somar vetores, você pode fazer subtração, só que você tem algumas outras que não existem lá para um escalar, né? Por exemplo, multiplicação de um vetor por um escalar. Multiplicar dois escalares é uma coisa normal.
mas que é a multiplicação usual que a gente está acostumado. Mas se a gente vai falar de vetor, a gente pode pegar um vetor e pode multiplicar por um escalar. Isso vai ter algum efeito que a gente vai ver em breve. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma multiplicação de um escalar, de um vetor para um outro vetor. E sendo que o resultado vai ser um escalar. Essa é uma operação que a gente também vai ver, não agora, mas mais para frente. E ela também é muito importante. E finalmente existe um outro tipo de multiplicação de um vetor por outro, resultando em um vetor. Então notem que a gente tem mais multiplicações do que por um escalar. No escalar só tem multiplicação. Né? Tipo, 10 vezes 10 é 100 e acabou, não tem nada para ser interpretado. Aqui a gente vai ter que pensar, olha, o que a gente faz quando a gente multiplica um escalar por um vetor para o outro, resultando no escalar, ou até mesmo um vetor para o outro, resultando em outro vetor. Tá? Então, a gente tem mais operações e elas têm que ser caracterizadas, né? Ver como é que a gente trabalha com cada uma. Notem também que não tem uma divisão, né? Não existe uma divisão de um vetor por outro. E uma divisão de um vetor por escalar até existe, mas é a mesma coisa que você multiplicar por o inverso desse escalar. Digamos que você vai dividir um vetor por 5, a mesma coisa que você multiplicar o vetor por 1 sobre 5. Né? Então, começando pela soma, né? Como é que a gente vai determinar a soma entre dois vetores? Então, essa é uma regra que é bastante conhecida, né? Que a gente vai chegar aqui numa regra conhecida como a regra do paralelogramo, mas antes disso, é muito simples a gente falar na soma entre dois vetores, né? Ó, a gente vai colocar aqui ó, essa notação para denotar a soma entre vetores. Né? Então, o vetor C é o resultado da soma do vetor A com o vetor B. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos supor que seja um deslocamento. Né? Você parte de um ponto A e vai até um ponto B. Então, você tem esse vetor A que vai de A até B. Depois, quando você chega em B, você vai até um ponto C. E você tem esse outro vetor B aqui. Então, qual que é o efeito líquido de você fazer o vetor A mais o vetor B? A mesma coisa que você ir direto de A até C. Então, esse vetor aqui, que está pontilhado, o vetor C é o vetor soma entre esses dois vetores. Então, fica claro aqui que basta você pegar e ir colocando um vetor após o outro. Né? Você pega o início do vetor, que é a parte sem flecha, né, do segundo vetor, e põe no final do primeiro vetor, que é a parte onde tem a flechinha. E assim você vai empilhando, digamos assim, os vetores, de forma que você tenha um resultado final, e aí você pega e liga lá o começo do primeiro ao final do último. Esse aqui vai ser o vetor soma. Então sempre que a gente vai fazer uma soma do vetor, a gente pode fazer dessa maneira. Outra coisa que é importante notar, e isso acaba dando origem à tal da regra do paralelogramo, que talvez vocês conheçam, é que a soma ela é comutativa, né? Então você pode trocar A por B, né? Então se você somar A mais B, isso é a mesma coisa que B mais A. Como é que a gente pode fazer isso, né? Acho que os vetores têm uma propriedade interessante. Você não precisa necessariamente deixar o vetor, digamos assim, fixado no espaço onde ele está. Você pode transladar ele para qualquer posição, desde que você mantenha módulo, direção e sentido. Então, se a gente pegar esse vetor B e transladar ele para essa outra posição aqui embaixo, ele continua sendo o mesmo vetor. Ele está na mesma direção e sentido e tem o mesmo tamanho. Eu também posso fazer a mesma coisa com o vetor A e colocar ele nessa outra posição aqui. Então, agora se eu somar B mais A, então faço primeiro o vetor B, chego nessa posição, depois somo o vetor A, chego nessa outra posição, vocês notem que o resultado é o mesmo, né? A gente tem o mesmo vetor C, né? Então a ideia da regra do paralelogramo é justamente você pegar um vetor, veja que aqui eu tenho ó, vetor A e vetor B, né? Uma opção, ao invés de você pegar e colocar A depois B, é colocar A e B ambos partindo da mesma posição. Vamos que eu tenho aqui um vetor Z e um vetor Y. E aí eu somo os dois. Como é que eu vou somar? Eu coloco os dois juntos e aí faço o paralelogramo aqui, onde eu copio o Z aqui, copio o Y aqui, e daí ligo os dois pela diagonal aqui. Então isso daqui seria o vetor Z mais Y. Mas notem que é equivalente, né? Se pegar Z e o Y aqui, ou o Y e o Z aqui, todas as três ideias vão te dar exatamente o mesmo resultado, que é o vetor soma. Então com o deslocamento fica fácil de entender isso, né? Porque a gente sai de uma posição e vai para outra. Então o efeito líquido é a gente sair dessa posição e ir para essa posição aqui. Vou sair dessa daqui
e para essa outra aqui. Então o resultado é sempre o vetor soma, tá? Outra coisa que é importante de notar é que a gente tem uma propriedade chamada de associatividade, né? Então, vamos supor que a gente tem o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Como que eu faço essa soma? Faço A mais B depois mais C? Ou A mais B mais C? Ou posso somar A e C e depois com B? Na verdade, todos esses três resultados dão exatamente o mesmo, tá? Vamos supor que eu tenho o vetor D, que é A mais B mais C, né? Então, se a gente pegar essa figura aqui, vamos supor que a gente tem o vetor A, tá aqui, o vetor B, tá aqui, e o vetor C, que tá aqui. Qual que é o vetor soma? É a gente partir do início do primeiro e até o final do último. Então, esse daqui é o meu vetor D, que é a soma de todos. Mas como é que a gente pega e faz essa soma, né? A gente pode pegar e fazer colocando os três um após o outro, como está aqui, né? Essa parte mais externa aqui. Ou a gente pode pegar, por exemplo, e somar A mais B, que são esse vetor aqui, com esse vetor aqui, e vai obter o quê? Vai obter esse vetor aqui, ó. O vetor A mais B. E aí depois eu somo com C. Onde é que eu vou parar? No final aqui também, né? Eu posso somar vetor B mais C, né? Veja, eu saio do começo do B e vou até o final do vetor C. Mas eu também tenho que somar o vetor A, né? Então eu somo A com o vetor B mais C. Então eu vou parar na mesma posição. E por último, a gente tem a possibilidade de somar A mais C e depois somar com o próprio vetor B transladado aqui, né? Então a gente nota que a gente sempre cai exatamente na mesma posição. Então isso permite a gente dizer que, olha, os vetores são associativos, eu posso somar eles da maneira que eu quiser. Eles são também comutativos, então quer dizer que a gente pode somar os vetores da maneira que a gente bem entender numa equação, tá? Outra coisa importante aqui é o que a gente chama de ideia de vetor nulo, né? O que seria um vetor nulo? É o vetor que, por exemplo, quando você sai de uma posição, faz todo um deslocamento e volta para a mesma posição original, o deslocamento vai ser o quê? Vai ser a posição final menos a inicial, vai ser zero, né? Então a gente precisa dessa ideia de um vetor que é zero. Então, pensem que você sai lá de uma posição e faz um caminho fechado. Né? Faz o vetor A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, depois o F. Então a gente faz toda essa curva aqui, ó, e chega na mesma posição original. Então se você soma todos esses vetores, qual que tem que ser teu resultado para o deslocamento? Tem que ser zero, então tem que existir um vetor nulo, né? Que significa justamente isso, né? Então o vetor nulo, comumente, ele é denotado com uma flechinha em cima, mas na prática a gente só põe zero mesmo e todo mundo entende que se trata do vetor nulo, tá? Outra coisa que a gente tem para o vetor é a noção de uma subtração, né? Vamos supor que a gente tenha dois vetores que somam um com o outro e dá zero, né? O que isso significa? Você, por exemplo, sai de uma posição, vai até outra e depois volta para a mesma posição. Então, se você pegar o vetor A mais o vetor B, a gente vai ter que esse negócio vai dar zero, né? Mas notem que para que isso seja possível, o vetor A e B tem que ter exatamente o mesmo comprimento, tem que ter a mesma direção, só tem que ter sentidos contrários. Então a gente pode dizer que o vetor B é menos o vetor A. Então o que o sinal negativo faz? Ele só vira o vetor de um lado para o outro. Então ele altera o sentido do vetor, né? Então a gente pode dizer que o vetor A mais B sendo igual a zero, quer dizer que o vetor B é igual a menos o vetor A, então eu posso agora ter uma noção de subtração entre dois vetores. Então o que significa fazer um vetor menos o outro? É a mesma coisa que fazer o vetor mais um outro vetor, que é o vetor virado, digamos assim. Então, o vetor menos A é esse vetor que só muda o sentido, né? Então, por exemplo, se a gente tiver dois vetores aqui que são um pouco mais complexos, né, a gente tem o vetor A mais o vetor B. Então, eu somo o vetor A com o vetor B. Se eu faço a soma, eu tenho um vetor assim. Tenho o vetor A mais B. Se eu faço A mais menos B, o que é o menos B? É só pegar o vetor e mudar o sentido dele. Então, notem que a direção é a mesma, o comprimento é o mesmo,
mas o sentido está trocado, né? Então o vetor menos b termina aqui. Então se eu pegar e somar o vetor a com mais menos b, eu vou chegar nessa outra posição aqui. Então, fazer a menos b é exatamente a mesma coisa que fazer a mais o vetor menos b, que é o vetor b com o sentido trocado, né? E também pode fazer uma regra do paralelogramo para a ideia aqui da subtração. Para isso a gente pode pensar assim, ó. Você tem aqui o vetor a, né, e o vetor b. Então se eu pegar e for fazer a mais b, né, eu faria esse vetor que faz assim. Mas eu posso pegar e colocar o vetor b aqui copiado. E aí, pensando, né, daqui para cá, né, eu vou pegar, fazer a menos b. Então faço a mais o vetor menos b, que é o vetor com sentido oposto, né? Então eu vou chegar nessa posição aqui, porque eu faço a mais o vetor menos b, que é esse vetor aqui. Só que notem o seguinte, que se eu pegar essa linha pontilhada aqui, ela pode ser representada aqui, ó, é o mesmo vetor, porque tem a mesma direção e sentido. Só que notem que eu posso pensar da seguinte maneira, ó. Se eu pensar lá no paralelogramo, o que eu tenho, né? A mais B é o quê? É essa linha pontilhada que eu tinha desenhado aqui antes, fazendo aqui em vermelho também. Esse é o meu vetor A mais B. Então o meu paralelogramo está fechando aqui, ó. O que é a outra diagonal do paralelogramo? É o vetor A menos B. Então o paralelogramo, na verdade, me dá tanto a soma quanto a subtração de dois vetores, né? Então eu tenho aqui, ó, vetor A, vetor B. Qual que é o vetor A mais B? Faço o paralelogramo. Esse aqui é o meu vetor A mais B. E como é que você faz o vetor subtração, né? A direção é essa aqui. É a outra diagonal, né? O comprimento já está ali, mas e o sentido? A gente vai ficar sempre da seguinte maneira, ó. A gente tem A menos B. Então a gente vai pegar e vai partir o vetor da ponta do vetor que vem depois do sinal de menos, né? Então a gente sai daqui, ó, e vai para cá. Então a gente parte da ponta do vetor que vem depois do sinal de menos e vai para a ponta do vetor que vem antes do sinal de menos, né? Então esse vetor em preto aqui é o vetor A menos B. Notem que isso aqui é só uma consequência da própria definição que a gente tem lá, de que o sinal simplesmente troca no sentido do vetor. Tá? O que significa agora multiplicar por um escalar? Né? Fazer isso aqui, ó, C igual a alfa vezes beta. Isso é uma coisa que vai aparecer muito para a gente. Tá? Então notem, a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Do lado direito da equação, o que tem informação de direção e sentido aqui? É só esse vetor B. O alfa é só um número, ele só tem informação de valor, talvez uma unidade. Mas a ideia é que, bem, se você tem que só B tem informação de direção e sentido, quer dizer que o vetor C tem que ter a mesma direção e sentido do B. Exceto no caso que alfa seja negativo, porque o alfa, né, o que é o negativo? O negativo no alfa seria a mesma coisa que eu pegar e fazer esse negativo que a gente acabou de ver aqui, né? Quando está falando da subtração. Então ele também só tem esse sentido, essa ideia de trocar o sentido, né? Então, se alfa é positivo, o que ele faz, né? Se alfa for maior do que 1, ele vai fazer com que o vetor resultado seja maior. Se o vetor alfa é menor do que 1, mas maior que 0, ele faz com que o vetor resultado seja menor, né? Ele diminui o tamanho. E se for negativo, ele inverte o sentido e faz a multiplicação normal, né? Então, ó, se a gente tem um vetor A, a gente disse que tem um vetor B, que é duas vezes o vetor A, o vetor resultante é simplesmente um vetor que tem o dobro do comprimento, que seria esse aqui. Se for 3 vezes o vetor A, vai ser 3 vezes maior. 3 vezes e meia vai ser 3 vezes e meia maior.
Então, a multiplicação por escalar só aumenta o tamanho do vetor resultante ou diminui se a gente tiver um escalar que seja menor do que 1, né? Por exemplo, se você tem um vetor aqui, A, e aí você tem um vetor B, que é igual a 0,5 vezes o vetor A. Qual vai ser o vetor resultante? Vai ser um vetor que vai ter a metade do tamanho. Então, vai ser o vetor B, que tem metade do tamanho. Já, se a gente multiplica por um escalar negativo, a gente pode imaginar o seguinte, né? Digamos que a gente tem um vetor C, então, que vai ser menos 1,5 vezes o vetor A. Então, a gente pode pensar que, em primeiro lugar, a gente multiplica por 1,5 o vetor A. Então, ele daria um vetor mais ou menos aqui assim. E aí a gente vira, né? Então, o vetor vai ficar para o outro lado. Então, isso aqui seria o vetor C, que é menos 1,5 vezes o vetor A. Aqui entra aquela ideia de multiplicação por ou divisão por um escalar, né, que eu tinha comentado. Você tem um vetor B que é um escalar alfa, escalar A, aliás, um vetor A dividido por um escalar alfa, isso é a mesma coisa que eu pegar e colocar o alfa em evidência como sendo 1 sobre alfa, né? Então, basicamente é uma multiplicação por escalar, só que o escalar agora é 1 sobre o valor de alfa, né? Então, na verdade, a divisão por um escalar é a mesma coisa que a multiplicação por o inverso do escalar. Outra coisa que é interessante aqui é a gente notar a ideia de que existem equações envolvendo vetores. Então, vamos supor que a gente tem aqui um vetor C, que é dado pelo vetor A mais o vetor B. Então, aqui eu tenho um vetor A e um vetor B. Qual que é o vetor soma? Só fazer um vetor depois do outro, né? Então, a gente tem aqui o vetor C. Então, aqui a gente pode pegar e fazer algumas manipulações com isso aqui. A gente pode passar o B para o outro lado, por exemplo. Escrever A como sendo C menos B. Mas como que isso fica numa figura, né? Pode imaginar o quê? Ó? Que o vetor C menos B é o vetor C mais o vetor menos B. Então, ó, copiei o vetor C aqui, ó, e aí o vetor B eu copiei também, mas inverti o sentido dele. Então agora ele é o vetor menos B. Então se a gente pega e sai dessa posição e vai até aqui, e depois segue até o final do vetor menos B, a gente obtém quem? O vetor A, né? Então a gente sai dessa posição aqui e vai para essa outra posição, esse é o vetor A. Por outro lado, a gente poderia tentar isolar o vetor B, né? Fazer o vetor menos A para o outro lado. Então eu passo para o outro lado o vetor A, né? Passa para cá, então eu vou ficar com C menos A, que deve ser igual ao vetor B. Será que a gente vai obter isso, né? Então basta a gente pegar aqui de novo, né? Copio o C. Depois vou pegar o vetor menos A, né? Então vejo aqui o vetor C. Aí eu pego o vetor A e copio ele para cá, mas invertendo o sentido para ser o vetor menos A. Quando eu faço C mais menos A, eu obtenho esse vetor para cá, que aponta para baixo, que é o próprio vetor B original que eu tinha, né? Finalmente eu posso passar tudo para o outro lado. E aí o que eu devo ficar com o lado direito, né? Vou ficar com zero, né? Eu passo o A e o B para o outro lado. Eu fico com A mais B menos C. Posso colocar aqui um parênteses, se quiser, mas não é necessário. E isso vai ter que ser igual a zero. O que é esse zero aqui? Esse zero aqui é o vetor nulo, né? É o zero com a flechinha, mas a gente por preguiça não põe em cima. Então se eu fizer A mais B menos C, o que eu devo obter? Vetor A, depois o vetor B, depois o vetor menos C. Né? Então notem que eu saio de uma posição e volto para ela mesma. Isso é a definição do vetor nulo. Né? Então a gente chega ao próprio vetor nulo. Então, de maneira geral, a gente percebe o que nessa primeira parte aqui do vídeo sobre vetores. Né? Que a gente vai ter uma grandeza que tem propriedades diferentes dos escalares. Para começar, você nunca vai somar, por exemplo, 5 com 5, você nunca vai dar 0 isso aqui. Isso é impossível. Isso aqui tem que dar 10, né?
Mas se você pegar um vetor e somar com uma série de vetores, pode dar zero. Pode parecer estranho se pegar e somar um monte de coisa que não tem um sinal associado a elas, né? E ainda assim você tem um vetor nulo como resultado. Notem aqui que a gente só falou em sinal quando a gente vai falar nessa ideia de subtração, né? Que a gente tem essa propriedade do sinal é de inverter o sentido do vetor. Então parece meio esquisito que a gente simplesmente some coisas que não tem um sinal negativo associado a elas e ainda assim a gente tem a noção de que isso possa dar uma coisa nula. O vetor pode, porque ele tem propriedades diferentes dos escalares, tá? Outra coisa que a gente nota assim, é que é bastante inconveniente, na verdade, a gente trabalhar fazendo um monte de figurinha, porque é muito difícil a gente ter precisão. Então, nos próximos vídeos aí a gente vai ver justamente sistemas de referência. E a gente vai pegar e fazer todo um serviço ali matemático em que a gente vai, ao invés de trabalhar diretamente com o vetor, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de componentes do vetor num sistema de referência. Só que aí fica implícito, aí, em primeiro lugar, a escolha de um sistema de referência, e aí como a gente pegar um vetor e expressar ele em termos do sistema de referência. A gente vai ter mais que uma opção. A gente vai ter que. Só que às vezes uma opção é conveniente e outras vezes a outra opção é mais conveniente. Então a gente vai ter que conseguir transitar entre essas duas opções aí de uma maneira bastante simples, tá? De fato não vai ser difícil, mas pode gerar um pouco de confusão. E aí, por último, só destacar desde já que os sinais que aparecem nas componentes são propriedades das componentes e não dos vetores. Tá? O vetor não tem sinal associado a ele. Quem tem sinal associado é a componente. Tá? Então, assim, a gente vai ter propriedades diferentes aqui. A hora de fazer a soma e subtração, a gente não pode pensar que, por exemplo, eu vou pegar lá um deslocamento de 5 metros para cá, mais um deslocamento de 10 metros para cá. Qual que vai ser o deslocamento total? Não vai ser 15 metros, tá? Então, como que a gente determina esse deslocamento aqui? Esse deslocamento de D, por exemplo. Tem um primeiro vetor A e um segundo vetor B. Então, a soma aqui não é simplesmente a gente somar o módulo desse vetor com o módulo desse vetor. Essa soma é diferente. A gente vai ver que em termos das componentes fica bem mais fácil a gente fazer esse tipo de conta, por exemplo. Então, tudo tem que ser visto com muito cuidado em relação a vetores, porque as propriedades deles não são coisas que a gente está muito acostumado a trabalhar aí no dia a dia. Apesar de assim, ter uma noção intuitiva de que, olha, quando eu me desloco, eu entendo bem a ideia de que eu tenho direção e sentido no deslocamento, também além do próprio comprimento e do deslocamento, que é o módulo, né? A gente tem que ver exatamente como a gente vai fazer para executar essa soma. Como a gente vai fazer para executar uma subtração, uma multiplicação por um escalar. Então é muito difícil trabalhar aqui com as figurinhas, mas quando a gente transportar essas coisas lá para as componentes, a gente vai ver que fica um pouco mais fácil. Mas nunca vai ser tão fácil quanto a gente trabalhar com escalares, tá? Então isso é uma coisa que é bastante importante. Então, nos próximos vídeos aí a gente vai ver como trabalhar com vetores, mas pensando aí num sistema de referência, tá? Então, eu vou começar com um sistema de referência que é não ortogonal. A gente vai ver que isso aqui não tem muita utilidade, na verdade, mas depois eu apresento o sistema ortogonal e a gente vai ficar muito claro porque a gente sempre usa um ângulo de 90 graus entre os eixos do sistema de referência. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Até depois.